Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Povo de Deus lindo. Aleluia, por mais um dia, por mais uma manhã. Glória a Deus por esse novo tempo. Obrigada, Senhor, por esse novo mês. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Pai amado, querido, obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais um mês que se inicia da nossa vida. Bom dia a todos. Shalom, shalom. Jesus dizia shalom. É bênçãos, é paz, que nada esteja quebrado em você, que tudo esteja em perfeito estado, corpo, alma e espírito. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor todos os dias. Mês de fevereiro iniciou ontem, né? E esse mês nós vamos viver o propósito de refletir sobre o amor incondicional de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fevereiro nos convida a refletir sobre o amor incondicional de Deus, porque o amor de Deus é a base para todas as coisas na nossa vida. É a forma suprema que Deus revelou o amor dele a nós, foi entregando seu Filho Jesus naquela cruz. Amém? E nós devemos viver essa promessa, buscar por esse amor todos os dias da nossa vida. Então nós vamos durante todos os dias, como foi no mês de janeiro, declarar uma promessa de Deus. E nesse mês, então, nós buscaremos as promessas referentes ao amor de Deus por nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, ao meditar no amor de Deus, nós somos chamados para viver esse amor. Aonde? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial. Então, seja luz. Seja canal de luz, seja canal de bênçãos na vida das pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Busque oportunidades para você demonstrar esse amor para as pessoas. Busque portas de oportunidades para você levar o amor de Jesus até elas sem esperar nada em troca. Porque o verdadeiro amor é esse, é você fazer o amor ao outro sem esperar nada em troca. E aceite o amor de Deus. Medite em como Deus te ama, mesmo nos seus momentos de fraquezas. Porque Ele está com você o tempo todo. Obrigada, Jesus. E doe o seu tempo ou os seus recursos a alguém que precisa de apoio. Amém? Em nome de Jesus. Então o versículo de hoje para nós é João 3,16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a maior prova de amor de Deus por nós. Então, que nós possamos refletir todos os dias sobre o amor de Deus por nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar para começar o estudo de hoje. Vai ser Apocalipse capítulo 15. Vamos orar. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor e que sem a sua presença nada nós podemos. Somos dependentes do Senhor, te amamos, confessamos ao Senhor os nossos pecados, e nos arrependemos de todos os nossos erros, por tudo aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Nós pedimos ao Senhor que nos lave com o sangue do Cordeiro, para que nós possamos ser mais brancos do que a neve. Pai, em nome de Jesus, que o nosso dia de hoje seja totalmente guiado pelo Senhor. Nós consagramos em suas mãos o mês de fevereiro, um mês que nós viveremos o amor incondicional do Senhor na nossa vida. Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. O Senhor é tudo de mais importante, o Senhor é suficiente para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida, organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Nós consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho, a nossa vida ministerial. Nós consagramos ao Senhor tudo o que nos cabe no dia de hoje como responsabilidade. E nós te agradecemos pela sua doce presença. Eu declaro que esse ministério de avivamento é do Senhor, que é o Senhor quem conduz a palavra. O Senhor tem toda a liberdade aqui
Toma o seu lugar de honra, Pai. Traz a revelação no profundo a cada um de nós. É isso que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos então ler Apocalipse capítulo 5. E o tema central desse capítulo é que o céu celebra a justiça de Deus enquanto se prepara o último ciclo de juízo. Entenda que Apocalipse 15 é o portal que nos leva às 7 taças. E nós vamos ver isso mais no capítulo 16, né, sobre essas 7 taças. Antes do derramar do juízo, Deus mostra algo muito importante para nós. Glória a Deus, que o céu se faz em adoração e o templo fica cheio da glória de Deus. Vamos ler? Capítulo 15, versículo 1, diz assim: Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então, grande e admirável. Isso mostra para nós, né? Como diz aqui, viu um sinal misterioso, grande e espantoso. Em outras traduções diz grande e admirável. Mostra que será solene. Mostra que o sinal será impressionante e decisivo. É isso que mostra para nós. As 7 últimas pragas completam o juízo de Deus, porque o 7 representa a plenitude, não é? A plenitude de Deus. Então a revelação do apóstolo João, já no primeiro versículo, nos mostra que o mal não será corrigido aos poucos, para sempre. Olha só. O mal não será corrigido aos poucos para sempre. Haverá um fim definitivo do mal. O mal vai acabar. É o fim da ira de Deus. O versículo 2 diz assim: Então, viu que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isso é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. O mar de vidro, ele representa a pureza, a calma, a estabilidade diante de Deus. É isso que representa o mar de vidro. Misturado com o fogo, como está escrito aqui, é porque vem com vitória após a aprovação. E venceram, né? Tá falando que elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam harpas que Deus lhes tinha dado. Veja, e mostra que as pessoas tinham conseguido derrotar o monstro. Então, eles venceram a besta. Quem são esse povo? São todos aqueles que resistiram ao sistema anticristo. Esse é o povo que venceu o monstro, que venceu a besta. Então, nessa parte, o versículo traz para nós que quem permanece fiel atravessa o fogo e chega ao lugar da presença de Deus. É a promessa de Deus. Nós somos os remanescentes que permaneceremos de pé na presença do Senhor. Esse capítulo de hoje e o capítulo de amanhã é um capítulo muito profundo e eu busquei bastante estudo para trazer para todos nós, para que a gente tenha o conhecimento desses tempos, em nome de Jesus. O versículo 3 diz assim: Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Olha só, aqui tem 2 canções, a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. E cantavam assim: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Glória a Deus. Olha só, 2 cânticos. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, nessa hora.
Essa hora é antes das 7 taças. O Cântico de Moisés, ele representa a libertação do Egito. Está lá em Êxodo 15. O Cântico de Moisés, ele representa a proclamação pública de que Deus venceu aquilo que o homem não podia vencer. Deus luta. Glória a Deus. Ele luta por quem não pode lutar sozinho. Então, esse Cântico de Moisés representa que Deus venceu aquilo que o homem não pode vencer sozinho. Israel não venceu por estratégia, venceu por intervenção sobrenatural. Amém? Então entendam, aí vem o Cântico do Cordeiro, não é? Os 2 cânticos estavam acontecendo naquela hora, no céu. É o Cântico da libertação do sacrifício de Jesus. O Cântico do Cordeiro representa isso. Veja, o primeiro cântico nasceu em Êxodo, não é? E o último cântico nasce na eternidade. Entende? O que começa em Moisés se completa em Jesus. Então, o Êxodo e a cruz apontam para a mesma coisa. Deus liberta o povo, que é fiel, que é perseverante. E nós não podemos duvidar disso. É a palavra de Deus. É o evangelho vivo, o alimento do nosso espírito. Olha o que diz depois no versículo 4. Quem não terá medo de ti, Senhor? Não é assim? Que é o cântico, que faz parte do cântico? Quem não temerá, Senhor? Todas as nações virão e o adorarão. Aqui Deus é reconhecido. Ele é reconhecido como santo, justo e fiel. Obrigada, Jesus, porque Ele é. E para todo sempre Ele será. O juízo, ele revela a sua santidade e não a sua crueldade. O juízo revela a santidade de Deus e não a crueldade de Deus. Essa é a revelação. Então veja que quando Deus julga, Ele está restaurando a ordem moral. O julgamento de Deus é para restaurar a ordem moral. É para restaurar o povo. É para mostrar ao povo que está tudo errado, que precisa voltar para o caminho certo. O juízo de Deus faz com que as coisas voltem ao perfeito estado da sua criação. É porque as coisas estão todas desordenadas. Por isso o juízo de Deus vem. Para que as coisas voltem para o seu lugar. Para que as coisas voltem a ser da maneira que devem ser. E depois vem o versículo 5. Lê comigo, está escrito assim. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isso é, a tenda da presença de Deus. O templo, o tabernáculo, é a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O testemunho é a verdade de Deus. É a verdade e a lei de Deus, o testemunho. Então, o versículo 5, ele está dizendo assim pra gente que tudo que vai acontecer está baseado na justiça do caráter de Deus. Está baseado na justiça do caráter do nosso Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. E o versículo 6 diz assim: os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Aqui tem uma chave poderosa, porque amanhã o capítulo ele é bem profundo. E esse versículo 6 é muito importante que você entenda. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo, certo? Eles estavam vestidos de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Alguns falam eram cingidos. Estar cingido, né? O que significa esse versículo para nós? Representa que há uma autoridade divina delegada. Na Bíblia, estar cingido, usando faixas, né? Significa estar investido de unção. Significa que tem uma missão, que tem uma autoridade sobre ele. Então, reis, sacerdotes, juízes eram cingidos. Era um sinal público de governo, de comissão e de poder legal. Ou seja,
esses anjos, esses 7 anjos, eles não estão agindo por conta própria. Não, eles estão operando com autoridade diante do trono de Deus. Existe uma autoridade sobre eles. Por isso eles entram para agir, porque Deus deu a autoridade sobre eles. Aí eles estão vestidos como? Eles estão vestidos com linho branco. Linho puro, brilhante. Linho puro representa pureza e justiça. Essa é a representação do linho, puro, branco e brilhante. O ouro na Bíblia, para vocês entenderem, simboliza glória, glória divina, natureza celestial, que significa que é aquilo que não se corrompe. Veja só, diferente do ferro. O ferro representa força brutal. O cobre, o bronze, né, representa juízo terreno. O ouro, a representação dele é a justiça perfeita, sem erro e sem contaminação. Ouro puro. Justiça perfeita, sem erro e sem contaminação. Então, olha só, isso revela algo fortíssimo para nós. O juízo derramado em Apocalipse 15 e 16, o 15 é o de hoje, 16 é amanhã, não é vingança emocional de Deus, é justiça santa, exata e impecável. É muito lindo tudo que nós vamos receber de revelação, ainda mais do que já está sendo. Deus não pune por raiva, nunca será dessa forma. Deus julga por retidão moral absoluta. As pessoas precisam voltar. As pessoas precisam despertar do sono espiritual. As pessoas precisam acordar diante da necessidade de voltar ao estágio da criação de Deus, de amar uns aos outros. Veja que o juízo não vem da raiva, ele vem da santidade, que é o que Deus pede para nós. O mundo está corrompido por causa da raiva, do ódio, do ego, do egoísmo, do orgulho. Tudo isso é contra o governo de Deus. Então o juízo vem da santidade de Deus, querendo restaurar o povo. Então presta atenção a esses detalhes. É profundo demais, presta atenção. Eles estão em 7 anjos, a plenitude, com linho puro, roupa sacerdotal, com faixa no peito, sacerdócio, saindo do templo, estão na presença de Deus, certo? Porque o templo representa a presença de Deus, então eles estão com roupa sacerdotal, eles estão com faixa de sacerdócio e estão na presença de Deus, ou seja, eles não são apenas agentes de juízo, eles são oficialmente do tribunal celestial. Os 7 anjos são oficialmente do tribunal celestial. Então, tudo tem uma conexão poderosa com Jesus. E aí vem a chave. Tudo tem uma conexão poderosa com Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Olha isso. Em Apocalipse 1, que nós lemos no início, versículo 13, sobre Jesus. Diz assim, ó. Vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste longa e cingido ao peito com uma cinta de ouro. Glória a Deus. Ou seja, a mesma faixa de ouro que Jesus usa, os anjos também usam. Olha a revelação. Eles estão operando na mesma autoridade de Cristo. Os anjos estão operando na mesma autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é um juízo separado de Jesus, é o próprio governo de Cristo sendo executado. Amém? É o próprio governo de Cristo sendo executado. Os anjos vêm da mesma autoridade, vestidos da mesma maneira. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. O detalhe mais profundo que quase ninguém percebe é que a faixa, ela está no peito. Obrigada, Jesus. Ela não está na cintura, ela está no peito. Na Bíblia, a cintura representa força e o peito representa o coração. Isso comunica algo muito forte para nós, que o juízo que vem não nasce da força de Deus, nasce do coração de Deus. Deus vem trazer o juízo que nasce do coração dele.
e não da força. Em outras palavras, o juízo final não vai ser caótico e nem injusto e nem exagerado. Não, não será. Ele vai ser santo, legal, exato e irreversível. Obrigada, Jesus. Olha o versículo 7, o que diz: Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. As taças de ouro são peças preciosas. As taças de ouro, elas são peças preciosas e elas estavam cheias da ira santa de Deus. Então veja que a justiça de Deus é preciosa, é muito preciosa, porque ela vem limpar o pecado que o mundo destruiu. Entende? A justiça de Deus, ela é preciosa, por isso ela vem em taças de ouro e ela vem limpando todo o pecado. Ela vem limpando tudo que o pecado destruiu no povo. Amém? Olha o versículo 8. O templo ficou cheio da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Glória a Deus. A fumaça aqui é a presença intensa e inacessível de Deus naquela hora. Mostra a manifestação da glória de Deus. Essa é a representação da fumaça. Mostra que agora é o momento da execução final. Deus se manifesta, é a glória dele. A fumaça representada. Ninguém entra no templo, nada se move mais, tudo para. Por quê? Glória a Deus. Porque a presença está no nível máximo aqui. A glória desce. Então, há um significado espiritual muito profundo aqui, no versículo 8 para nós. A fumaça representa 4 coisas ao mesmo tempo. E é importante que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento. A fumaça, ela representa a santidade para nós. 4 coisas, né? A primeira é a santidade. Deus é tão puro que o ambiente muda. Quando a glória desce, o ambiente muda. O ambiente se transforma, as pessoas não conseguem ficar de pé. O corpo sente, a alma se rende, o espírito é conectado com a presença de Deus. A fumaça diz assim: você não está em um lugar comum. A glória chegou. Obrigada, Jesus. A segunda representação da fumaça é o mistério. É verdade. A fumaça, ela cobre, ela não revela tudo. Deus nunca se mostra 100%. São os mistérios de Deus que as Escrituras nos traz e que nós não temos que questionar. Nós só precisamos ser obedientes e fazer aquilo que nós sabemos que precisa fazer. Faça o certo. Aquele que conhece Deus de verdade faz o certo. É impossível conhecer a Deus e continuar na vida errada. É impossível conhecer a Deus, amar a Deus e não fazer aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Isso ensina que Deus, quando a fumaça vem representada, sempre haverá camadas. Sempre há camadas na revelação de Deus. E isso nos ensina que Deus, ele é revelável, sim, mas nunca controlável. Não, Deus é quem controla tudo. Ele é o governador de tudo. A terceira representação da fumaça é o juízo. Aqui em Apocalipse, a fumaça aparece ligada ao juízo. Nessa hora, a fumaça, ela representa totalmente que chegou a hora do juízo. Quem tinha que se arrepender, já se arrependeu. Porque a mesma glória que salva, também julga. Depende de como você se aproxima da glória. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração, sondar o nosso coração, examinar. Examine-se a si mesmo, assim diz a palavra do Senhor. Que você nunca se esqueça que a mesma glória que salva, ela julga. Como que você está se apresentando hoje diante da glória de Deus? A quarta representação da fumaça é a presença manifesta do Deus vivo.
A fumaça é como uma bandeira espiritual dizendo assim, Deus está aqui agora. É uma bandeira espiritual. A presença de Deus chegou. Agora é a hora. É chegada a hora. Essa é a representação. Então, a conexão mais profunda aqui com Jesus é que Jesus não é a versão encarnada da fumaça. No Antigo Testamento, olha só. No Antigo Testamento, Deus vinha em nuvem, certo? No Novo Testamento, Deus vem em carne. Jesus. E no Apocalipse, Deus volta em glória. Deus volta em glória total. Então, nós vemos que Jesus é a versão encarnada da fumaça, porque no Novo Testamento ele vem em carne entre o povo. A fumaça aponta para Cristo. Cristo é a glória. A fumaça aponta para Cristo, mas Cristo é a glória, a fumaça é só o rastro. Entendeu? Poucos percebem a revelação que o capítulo 15 traz. Há uma revelação muito forte porque sempre que a fumaça aparece, ninguém consegue agir normalmente. É impossível agir normalmente quando a nuvem de glória desce, quando a fumaça da glória desce. Depende da tradução, algumas estão nuvem de glória, outros são fumaça da glória. Ninguém consegue agir normalmente. Uns caem no choro, outros caem no chão em sono profundo, outros oram em línguas, outros louvam, embriagados do Espírito. Essa é a palavra. O corpo não aguenta, o corpo não suporta. Outros recebem choques de eletricidade que vem direto do céu. O corpo não aguenta. São choques, eletricidade divina que toma o corpo, não tem controle. Ninguém consegue agir normalmente, aquele que é tocado pela glória. O ambiente para, a lógica humana cai, o controle do corpo é perdido. A palavra de Deus diz que para vivermos a totalidade do Espírito, nós precisamos nos dar como loucos. Aquele que tentar manter o juízo não vai viver a glória, não vai conseguir sentir, não vai conseguir viver a glória. Tem que perder o juízo, tem que deixar Deus usar, Deus se manifestar. E isso nos ensina que a presença de Deus não se administra, ela se respeita. Não se administra a presença de Deus, nós respeitamos a presença de Deus. Haverá um ponto em que a oportunidade de arrependimento termina e a justiça entra em ação. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver como quem já canta a vitória, porque nós caminhamos com Jesus. Então mesmo em lutas, esse capítulo traz para nós que o povo de Deus vive com esperança. E glória a Deus por isso. O povo de Deus não vive em desespero, porque a esperança é muito maior do que o desespero. Nós precisamos preservar o fogo, perseverar no fogo. O fogo que existe em você, o fogo que te queima, o fogo que você busca ser aumentado cada dia mais na sua intimidade com Deus, na presença de Deus. As provações não destroem os fiéis. As provações desse mundo, os dias difíceis, não destroem os fiéis. Pelo contrário, as provações nos purificam, nos fortalecem. E Deus é justo. Ele é justo em todas as coisas. Em um mundo cheio de injustiças, nós precisamos confiar. Deus vai acertar todas as contas. Nós não somos juiz para querer julgar ou acusar ninguém. É Deus que faz isso. Essa parte é com o Senhor. Que você nunca queira tomar o lugar de Deus, em nome de Jesus. É preciso que o arrependimento venha de maneira urgente sobre o povo, sobre todos. O arrependimento é urgente, de verdade. Precisa haver um arrependimento. É preciso que as pessoas amem de verdade uns aos outros, porque você pode até tentar enganar outra pessoa,
quando você abraça, quando você fala com ela. Mas Deus você não engana. Quem você quer enganar? Só existe dois caminhos. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o diabo. Não tem meio caminho. E a palavra é para ser dita na sua totalidade da verdade. Nós precisamos despertar do sono espiritual. O povo precisa despertar. Precisa entender que enquanto há tempo, é preciso voltar para Deus, porque haverá o dia que não tem tempo mais. Não haverá tempo mais. E nós vamos ver isso a partir de amanhã. Enquanto há tempo, volte-se para Deus. A porta não ficará aberta para sempre. É isso que as pessoas precisam entender. E você recebendo esse conhecimento, você recebendo a palavra em espírito e em verdade, o seu papel de filha, de serva, é levar a verdade ao máximo de pessoas possível. É alertar as pessoas com amor e não com julgamento. É alertar as pessoas na verdade do Evangelho, não pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Porque as nossas emoções e os nossos sentimentos são corruptivos. E nós precisamos levar a verdade da palavra, viver a palavra. A palavra é o teu escudo de proteção contra todo principado, potestade e hostes do mal. Se você vive a verdade, você tem uma vida protegida, em nome de Jesus. Então nós devemos levar a verdade às pessoas e não o julgamento humano. Amém? Nós precisamos continuar adorando, mesmo em meio à batalha. Adore, sem cessar, o tempo todo. Esse capítulo ele começou com louvor, não foi? O capítulo começa com louvor porque quem confia em Deus não espera o fim para adorar. Adora antes. Amém? Então não espera o fim para adorar. Não espera o teu milagre chegar para adorar. Não espera a cura chegar para adorar. Adore antes. Louve antes. Agradeça antes. Isso é fé. A fé é você orar agradecendo por aquilo que você não recebeu, mas você tem certeza que vai receber. Essa é a fé que Deus espera que você tenha. Em nome de Jesus. Creiam, confiem no Senhor. Ele governa todas as coisas na sua vida. Ele tem controle sobre todas as coisas na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que você venha a despertar ainda mais nesse dia de hoje, com tudo que Deus tem trazido para nós, todas as manhãs. Em nome de Jesus. Amém? Que lindo foi a oração da madrugada hoje, né? Quem estava na oração da madrugada? Meu Deus. A oração das 3 horas da manhã. Maravilhosa. Glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada. Não se canse de buscar a presença. Não se canse de orar. Não se canse de declarar a Deus o quanto você o ama. Em nome de Jesus. Do quanto Ele é importante na sua vida. Do quanto você é vulnerável e precisa dEle. Amém? Foi forte a oração das 3 horas da manhã. Glória a Deus. E Deus tem agido de maneira sobrenatural na vida de todos nós. Nos chamando para mais perto. Amém? Então eu não tô sozinha, né? Tô desde as 3 acordada. Quer dizer, 2 horas, né? 2h45. Obrigada, Jesus. Ainda hoje fui na nossa igreja presencial também. Glória a Deus. 5 horas. É tão bom estar na presença do Senhor. Que isso desperte em você esse amor, essa presença. Que você sinta fome e sede cada dia mais. De orar a Deus, ter mais tempo de intimidade, se fortalecer na presença dEle. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. O Senhor Jesus é o nosso primeiro amor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor todos os dias. Eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração na presença do Senhor. Amem de verdade.
Amem de verdade como Jesus nos ama. Amem de verdade na mesma intensidade que Jesus foi capaz de caminhar com aquela cruz e entregar a vida dele naquela hora por nós. Ame de todo o seu coração. Isso vale a pena. Só isso vale a pena. Isso te traz paz. Isso traz sobre a sua vida as recompensas de Deus. Isso traz para você alegria verdadeira. Aquela alegria que tá tudo desmoronando, mas você continua confiando, porque você conhece o teu Pai. E você conhecendo o teu Pai, você sabe tudo que Ele pode fazer por você. Amém? Obrigada, Jesus. Teu é o reino, tua é a glória e nós te amamos. Vamos orar para agradecer a Deus. Não perca amanhã. Amanhã é poderoso, vai falar das 7 taças. Lembra que nós vimos hoje que os anjos entregou as taças? Amanhã elas vão ser derramadas. E amanhã eu vou trazer para vocês uma explicação bem profunda sobre a igreja, sobre o derramar das taças nos lugares. Amém? E o Senhor vai trazer a revelação, porque tudo é dele, tudo é para ele, por ele. Obrigada, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu venho apresentar ao Senhor a vida de cada um que está presente aqui nessa hora, dos que assistirão depois. Eu também apresento ao Senhor a vida de todos que fazem parte desse ministério de avivamento. Peço que o Senhor os abençoe grandemente, que venha sobre eles a tua glória, o teu amor. Pai, eu clamo pela unção da alegria sobre a vida de todos, que venha, Pai, a unção de cura sobre eles, trazendo cura em todas as feridas da alma, Senhor, feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de humilhação, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que todas as feridas da vergonha sejam seladas agora pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, e que a cura de todas essas feridas, Pai, venha trazer transformação, venha trazer mais tempo de comunhão e intimidade com o Senhor. É isso que eu te clamo, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque sobre cada um de nós uma nova armadura de Efésios 6, um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Pai, eu declaro que essa armadura está bem ajustada em nós, em nome de Jesus, e envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo, e toda seta que vem em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu venho pedir ao Senhor proteção por todos aqueles que precisam trabalhar viajando, Senhor. Protege cada um deles nas estradas, nas rodovias, Senhor Deus, nos céus, em nome de Jesus. Para aqueles que voam, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque os seus anjos, carruagens de fogo, Pai, abrindo os caminhos, protegendo todos os quilômetros rodados de viagens, Pai, para trabalhar. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida do meu esposo, do meu filho Arthur, Pai, que estão em outro país, que os seus anjos continuem ao redor da vida deles, blindando eles por onde eles caminharem. Eu selo a vida deles com o sangue do Cordeiro e declaro que a mente, o coração, a alma e o espírito deles estão guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que faz parte desse ministério. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que eles tenham mais discernimento espiritual, que o Senhor venha se revelar a eles através de sonhos, de profetas, de palavras, que o Senhor fale com eles quando eles estudarem a palavra, Pai, nas Escrituras Sagradas. Eu declaro mais entendimento, Senhor Deus, espiritual sobre eles, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor conduza cada um nesse dia de acordo com as responsabilidades, que o Seu Espírito Santo venha
auxiliar a todos diante das suas decisões, Pai. Que todos os sonhos deles, Senhor Deus, sejam alinhados aos planos eternos do Senhor. Assim eu oro e te agradeço na autoridade do nome santo de Jesus, e que nós possamos aprender ainda mais esse mês, Pai, viver o amor incondicional do Senhor na nossa vida. É isso que eu declaro, é isso que eu oro e te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe, que te proteja nesse dia de hoje. Lembre-se que quem confia em Deus não espera o fim para adorar. Quem confia em Deus adora antes de receber, adora antes de conquistar. Amém? Celebre a vitória antes dela chegar. Essa é a fé. Esse é o confiar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica na presença, fica nessa nuvem de glória. Que seja um dia transbordante do amor de Deus para você. Em nome de Jesus. Amo cada um de vocês. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau.